Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando então mais uma aula de eletrônica digital. Na aula de hoje nós vamos deixar um pouco de lado o Arduino e vamos entender um pouco sobre motores. Tá, ok? Eu vou falar hoje então sobre motores e o controle da rotação desses motores, do sentido da rotação, usando a famosa ponte H, o L293D. Bom, vocês estão vendo aí então que eu tenho dois motores. O primeiro aqui é um motor de vibração, ele é utilizado em controle de videogame, ok? Vocês devem conhecer. E um motor 12 volts aqui com caixa de redução. Eu coloquei esse fio aqui na ponta dele que é para a gente ver o sentido da rotação do motor. Essa caixa de redução aqui é o seguinte, pessoal. O motor é 12 volts, mas ele tem, vamos supor assim, ele faz 2.000 RPMs, 10.000 RPMs, não sei ao certo quanto que esse aqui faz não. Mas ele tem muita rotação, certo? Mas ele não tem força, ele não tem torque. Então o que a gente precisa fazer? A gente reduz a rotação, rebaixa a rotação, desse aqui no caso é uma caixa de redução para 80 RPMs. A gente rebaixa aquelas 2.000 rotações para 80 RPMs, mas ganha torque, ganha força. Então o nosso motor aqui é capaz de girar uma carga, né, com um peso maior, tá ok? Essa caixa de redução, pessoal, é o que faz no carro, né, no câmbio do carro, a marcha do carro, né? O carro consegue arrancar com uma rotação muito baixa das rodas, ok? E o motor em alta rotação. E o carro consegue atingir aí 200 km por hora, com altas rotações também, só você fazendo a troca das marchas, né? A troca das engrenagens aqui da caixa de marcha. Outro elemento da nossa aula é a L293D, a nossa ponte H. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, mas ela tem 8 pinos de cada lado, que a gente vai entender isso já já. E temos também a protoboard. Eu já estou aqui com o conector J4, né, para receber a conexão de a energia de uma fonte externa, 5 volts. Beleza, vamos lá. Como que funciona o motor, pessoal? Ele trata-se de uma bobina, ok? Nós temos dois polos aqui, um motor comum DC, corrente contínua. Nós temos dois polos, geralmente negativo e positivo, certo? É o que é indicado nos fios que vocês estão vendo aqui. O que acontece? Quando você injeta uma corrente neste sentido aqui, negativo e positivo, a gente sabe que os elétrons fluem do lado negativo para o positivo, porque o lado negativo é o lado que tem a carga, certo? Que os elétrons estão. Então, a corrente vai circular neste sentido aqui, certo? Então, ela vai fazer este sentido na bobina. Fazendo este sentido da rotação na bobina, lá dentro do motor, quer dizer que o eixo dele vai girar neste sentido aqui, ó, sentido anti-horário, certo? Agora, se a gente inverter, colocar negativo do lado de cá e colocar positivo do lado de cá, a gente vai ter um sentido contrário da rotação. Então, o motor DC, o motor de corrente contínua, você consegue controlar o sentido da rotação. Você precisa inverter os polos, né? Então, vamos dizer, se a gente ligar, seguindo aqui a orientação, a fonte, positivo no vermelho e negativo no preto, ele vai girar no sentido certo da rotação, ok? No sentido de fábrica, vamos dizer assim, que é o que a fábrica gostaria que ele fizesse. Agora a gente pode inverter também, a gente pode ligar o negativo no vermelho e o positivo no preto. Com isso nós trocamos o sentido da rotação, então ele gira anti-horário ou horário. A mesma coisa vale para o motor com caixa de redução, porque ele também tem um positivo e também tem um negativo, tá vendo? O positivo é indicado por essa bolinha vermelha que está aqui próximo do meu dedo. E nós vamos fazer esse controle usando a L293D, a nossa ponte H. Você pode fazer uma ponte H eletrônica, no nosso caso aqui, ou uma ponte H manual. Sabe aquela chave de seleção 110, 220 volts que equipamentos eletrônicos têm? Aquela chave, ela é exatamente esta chave aqui, ó. Vou focar nela aqui. O que acontece? Nós temos nela 6 pinos, ok? Eu estou vendo ela pela parte de trás dela. Na frente ela tem o seletor 110, 220. Nós temos 6 pinos, certo? O que acontece para a gente fazer uma ponte H? A gente une os dois pinos cruzados, formando um X, certo? Numa parte aqui a gente vai ligar no motor, e nesses dois pinos aqui centrais a gente liga o negativo e o
positivo. Beleza? O que vai acontecer? Quando a nossa chave está para cima, está nessa posição aqui, quer dizer que a gente tem a ligação desses dois pinos aqui. Então a gente liga o negativo aqui, vai no motor, e o positivo aqui, vai no motor, certo? A gente fecha esses dois contatos aqui. Quando a nossa chave está nessa posição para baixo, a gente faz essa ligação aqui, certo? Então a gente elimina essa ligação e temos para baixo. Então o que acontece? A gente tem um negativo, ele é ligado para cá, mas ele está cruzado. Então o nosso negativo que está para cá, ele segue lá para o pino do motor. Então o que antes estava positivo e negativo no motor, agora ficou o contrário. O negativo vai cruzar, vai vir para o lugar do positivo, e o positivo vai vir para cá, vai cruzar, vai vir para o lugar do negativo. Então nós temos uma troca das polaridades, ok? Então basta você cruzar dois fios aqui, você solda dois fios nos pinos, né, cruzados, injeta voltagem no centro, nos pinos do meio, e liga o motor, né, nos pinos, quaisquer pinos das extremidades. Agora vamos então para a ponte H. A nossa ponte H, ela tem essa estrutura. Nós temos aqui 8 pinos, ok? Vou colocar lá no centro. E esqueci de marcar aqui o chanfrado do CI. O que acontece? Nos pinos das extremidades, a gente vai injetar a voltagem desejada. Lembrando que se o seu motor é 12 volts, você tem que injetar 12 volts. Se você tiver um motor aí muito forte de 20 volts para cima, 30 volts, 24, 30 volts, né? Não sei. Você tem que rever o datasheet da ponte H. Não sei a potência que ela consegue suportar, não. A corrente ela consegue suportar, não. Mas então você pode procurar no Google L293D, L293D, que você vai achar o datasheet com as informações, valores necessários e limites, né? Bom, beleza. Então você injeta aqui a voltagem, só o positivo, ok? Sempre o VCC. Então se você tiver 12 volts, você vai injetar o positivo nas extremidades. E o negativo você vai injetar 1, 2, 3 no quarto e quinto pinos do lado esquerdo e no quarto e quinto pinos do lado direito aqui, ó. Os pinos, vamos dizer assim, os dois pinos do centro, né? Então você injeta negativo de um lado e negativo do outro. Essa ponte H aqui, esse circuito, ele consegue controlar dois motores. Então, o lado esquerdo controla um motor e o lado direito controla outro motor, independente. O que acontece? Se a gente ligar um motor aqui no pino 3, 4, 5, 6, no pino 3 e 6, a gente liga os fios do motor. Se a gente injetar uma voltagem, um sinal qualquer em A, o motor vai girar num sentido. Se a gente injetar um sinal em B, o motor gira em outro sentido. Ok? Então A gira anti-horário e B gira horário. Ah, Gilberto, se eu injetar nos dois, o que acontece? O motor fica parado. Beleza? Mesma coisa vale para C e D e o M2 aqui, M motor 1 e motor 2. Vamos montar isso aqui então na protoboard para a gente ver como que fica? Vou fazer o seguinte, eu vou montar esse circuito e eu já retorno explicando as ligações que eu fiz para a gente também economizar tempo. Bom pessoal, liguei aqui então a ponte H na protoboard, ok? Já liguei o motor e já liguei a fonte de energia. O que eu fiz aqui então? Coloquei a nossa ponte H, vou colocar de lado aqui para vocês verem. Ó. Fiz todas as ligações necessárias, ok? Liguei com fios brancos os negativos e fios azuis os positivos, né? Negativos nos pinos centrais e positivos nos pinos externos da L293D. Liguei nos dois fios amarelos aqui, que vão no motor, né? Em um dos motores. Coloquei ligado num borne, ok? E nesse borne eu liguei no motor com caixa de redução. E deixei dois fios aqui, ó, um verde e um vermelho, que vão ser os fios de controle para o nosso motor. Só para explicar aqui, a nossa fonte, né? Eu tenho um J4 aqui, que minha fonte ela recebe um P4, né? E eu liguei aqui num borne, fiz a ligação aqui para distribuir nas vias superiores aqui. E para ativar a nossa ponte H, como eu só preciso injetar algum sinal, por menor que seja, tem que ser diferente de zero, vamos pensar assim, eu coloquei um resistor aqui de 1K ligado do positivo numa trilha aqui da protoboard. Por que isso?
Se eu ligar 5 volts direto na ponte H, eu posso saturar ela, que eu estou injetando 5 volts num lugar que eu tenho que injetar simplesmente 0,1 volt, 0,5 volt, qualquer coisa, desde que eu esteja injetando algum sinal. Então, para não saturar ela, eu coloco um resistor aqui para reduzir a corrente, tá ok? Então vamos ver isso funcionando. Se eu ligar o vermelho junto com o resistor, o motor está girando sentido horário, ok? Vou ligar agora o verde para vocês verem. O motor gira sentido anti-horário. Beleza? Então é isso, pessoal. Ponte H se trata disso. Ah, Gilberto, se eu quiser controlar outro motor, eu tenho que ter outro circuito? Não. Não esqueça que eu liguei somente a parte esquerda, né, da nossa ponte H. Ou seja, eu só liguei um motor. Eu ainda posso ligar outro motor do outro lado aqui ainda. Ok? Agradeço a todos pela atenção. Se inscrevam no canal, curtam, dê um joinha nesse vídeo. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.